Bom dia! Deixa Já eu ver. estamos aqui Acho que não entrou ninguém ainda. para verificar quem já está entrando. Gemma, aqui, ó. Essa pessoa. Bom dia a todos que estão entrando. A gente daqui a pouquinho já começa a nossa live de hoje, que eu espero que vocês gostem. A nossa ideia é começar um trabalho para falar um pouco mais sobre sustentabilidade, falar um pouco sobre meio ambiente em geral. E aí eu vou gostar muito que vocês também passem assuntos que vocês gostariam que nós estivéssemos conversando, tá? Podem interagir para nós estarmos também aí conversando e vendo o que vocês gostariam, tá bom? Vou esperar mais um minutinho para ver todas que as pessoas ainda que vão estar entrando, tá? Esperar só mais um pouquinho. Aqui em São Paulo hoje já esfriou, já estamos aqui um pouco mais preparadas para o frio. Né? Que final de semana parece que vai ser. Esse daqui. A Mari é de lá. A Lilian e a Mari falou Bom dia. Bom dia, Lili e Mari. Vamos conversar um pouquinho aí hoje de assuntos que vocês também participam e eu sei que vocês trabalham com isso e sabem muito bem, né? Então, vamos começar. Eu acho que a gente já pode começar, né? Pode se apresentar. Bom, para quem está entrando, eu sou Tereza Cristina. Para quem não me conhece, mas eu sei que me conhece, sou diretora do Grupo Andrade. Nós temos 4 empresas: a Andrade Engenharia, a Andrade Paulista, a Envilab Laboratórios e a Reciclex. No Paraná, em Curitiba, nós temos a Andrade Engenharia e a Envilab Laboratórios, e aqui em São Paulo, onde eu estou hoje, nós temos a Reciclex e a Andrade Paulista. Todo o nosso grupo, que tem mais de 30 anos, ele é envolvido com questões de sustentabilidade, meio ambiente. A Envilab é o nosso laboratório de análises ambientais, a Andrade Engenharia, a nossa empresa de consultoria, assim como a Andrade Paulista. E nós temos trabalhos desde licenciamento até gerenciamento, controles, funcionários localizados em indústrias. Hoje nós trabalhamos com indústrias, trabalhamos com shopping centers, com condomínios, enfim, a nossa gama aí de atuação na área ambiental, ela é bastante grande. Oi, Memeia, obrigada por você ter entrado. Ana, enfim, todas pessoas muito queridas. Vamos começar então. A nossa live hoje é sobre lixo zero, uma nova consciência. Então, nós queremos falar um pouco sobre lixo zero, porque é um assunto que tem sido muito abordado aí no mundo ambiental. E muitas pessoas me perguntam qual é o conceito do lixo zero, o que é lixo zero? Então, o lixo zero, ele representa, na verdade, um movimento em prol de uma sociedade sem lixo. Nós sabemos que ainda uma sociedade sem lixo é quase uma utopia, mas nós vamos ver ao longo agora da nossa conversa que na verdade não é bem assim. Nós já temos países e cidades que têm uma porcentagem de reciclagem absurda e que eu acho que vocês vão gostar muito até de saber. Bom, o lixo, na verdade, como ele é composto? Na verdade, nós temos um material orgânico, que pode se tornar em adubo. Nós temos um material reciclável, que é reinserido, reciclável, ele é reinserido na cadeia produtiva. E o rejeito, que apenas o rejeito, nós devemos ir mandar para os aterros sanitários ou quando for resíduo, depois a gente vai falar classe 1 perigoso, para o aterro industrial. Esse movimento do lixo zero, lá na década de 70, nos Estados Unidos, na indústria química, ele já surgiu como Zero Waste. No Brasil, ele foi fundado em 2010, o Instituto Lixo Zero Brasil.
ele veio junto com a lei nossa da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que também é de 2010, ela é de 2 de agosto de 2010. Então o Instituto Lixo Zero surgiu nessa época e tem feito um trabalho excelente, inclusive atuando muito nos municípios, no sentido de trazer para a agenda oficial do município uma semana do lixo zero. Nós temos já cidades no Brasil que atuam já com o lixo, com a semana do lixo zero, como por exemplo Florianópolis, Porto Alegre, Goiânia, Manaus e Rio de Janeiro. E nós esperamos que isso cada vez mais se estenda, para que nós possamos ter os nossos municípios envolvidos nesse movimento em prol, né, do lixo zero. Porque na verdade é toda a sociedade que tem que estar envolvida. Quando nós falamos sociedade, nós falamos assim, todos os segmentos estejam envolvidos. Bom, vamos lá conversar um pouquinho. O que é ser lixo zero? Então, lixo zero nós já entendemos que é um movimento, né, feito na sociedade. Mas o que é ser lixo zero? Eu quero ser lixo zero. O que é ser lixo zero? Então, o conceito é evitar, em primeiro lugar, a geração do lixo. E em segundo, se eu tiver que gerar, é uma atividade que eu faço, que eu tenho que gerar esse lixo, que então eu me responsabilize conscientemente pelo encaminhamento correto desse resíduo. Como que eu vou encaminhar corretamente um resíduo? Bom, se nós pensarmos, já falando então que é ser lixo zero, quando nós acordamos em todas as nossas atividades diárias, nós como pessoas, como seres humanos, nós geramos algum tipo de resíduo, concorda? Então eu tenho que ser consciente naquilo que eu estou gerando. E aí eu tenho que analisar o seguinte, eu tenho que gerar aquele determinado resíduo. O que eu posso fazer por ele? Olha, posso encaminhar para a logística reversa, que é retornar para a cadeia. O isopor, por exemplo, hoje é um exemplo total de sucesso no Brasil de logística reversa. Eu posso reduzir a poluição? Eu posso abrir a torneira apenas na hora que eu realmente precisar e não deixá-la aberta, não economizando água. Eu posso apagar as luzes do local onde eu não estou, economizando energia. Eu posso pensar na conservação da natureza. Eu posso pensar especialmente na inclusão social, porque quando eu destino o meu resíduo para uma reciclagem, quando eu trabalho isso na minha comunidade, eu estou abrindo as portas para tirar pessoas que estão em condições de miserabilidade para uma inclusão social através de cooperativas, de associações, hoje que existem muitas que trabalham de forma correta. Então, eu tenho vários movimentos para ser o lixo zero. Mas vamos tentar tirar um pouco esse conceito da palavra lixo. Lixo é uma palavra muito antiga, que quer dizer assim, tudo que resta das nossas atividades humanas, que é inútil e que eu vou jogar fora e que não tem valor. Isso é lixo. E nós usamos até no nosso dia a dia a palavra lixo, quando a gente quer se referir a alguma coisa que não é boa, que não é útil, que não tem valor, né? Já há algum tempo, essa palavra lixo, ela está substituída pela palavra resíduo sólido. Então, resíduo sólido, vamos falar em resíduo sólido e não em lixo. O resíduo sólido, ele tem um potencial de reaproveitamento. O resíduo sólido, o nosso antigo lixo, que nós vamos mudar o nome, ele tem 50% em geral, né, de uma forma genérica, de matéria orgânica. 40%, olhem só, 40% de recicláveis e só 10% para rejeito. Então, vamos pensar nisso, 50% orgânico, material orgânico, 40% reciclável e 10% só de rejeito. E como é que nós trabalhamos isso no Brasil e como é que nós trabalhamos isso no mundo? Então, é o que a gente vai querer conversar aqui um pouquinho também. Qual é a filosofia, então, do desperdício zero? Do, então, lixo zero, né? Que a gente fala resíduo, mas como está aí na mídia, lixo zero. Então, qual é essa filosofia? São 5 regrinhas fundamentais. Primeiro, recusar o que eu não preciso. Nós somos um país muito carente em questões sociais,
em questões econômicas, muito carente, né? Em questões de recursos, da utilização errada dos nossos recursos naturais, que são imensos. Mas nós temos muitos hábitos consumistas como países ricos. Nós temos muitos hábitos consumistas como os Estados Unidos, por exemplo, que é um país altamente consumista. Então, primeiro, recusar o que eu não preciso. E eu acho que esse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, de estarmos em casa, de estarmos vivendo essa situação como nós nunca vivemos, de uma pandemia mundial, eu falo por mim e acho que todos vocês, nós estamos muito pensando realmente o que eu preciso consumir e como eu preciso consumir, o que é importante para mim, quais são meus valores, o que eles devem continuar sendo como valores e o que eu posso mudar. Então, recusar o que não precisamos, em todos os sentidos, é até filosófico, por isso nós falamos a filosofia do desperdício zero. Reduzir aquilo que eu não posso evitar de gerar. Reutilizar o máximo que eu puder aquilo que eu consumo. Reciclar o que eu não posso evitar. E compostar o resíduo orgânico. São 5 princípios do desperdício zero. E aí nós vamos agora falar um pouquinho, essa live não é técnica, mas eu tenho que trazer para vocês, independente de quem está aqui hoje comigo, estar inserido nas questões ambientais de forma profissional ou aqueles que não estão, eu tenho que trazer para vocês um pouquinho sobre a nossa legislação, gente, porque nós temos que nos orgulhar dela. É a Lei 12.305 de 2010, que eu já falei aqui atrás, né, que veio junto com o Instituto Lixo Zero Brasil, e ela é uma das melhores legislações do mundo. Nós temos uma legislação para nós nos orgulharmos. Ela vem casar com esses 5 princípios, ela fala em toda a sua legislação, ela mostra a necessidade de nós reciclarmos, mas não é só reciclar, de nós pensarmos na geração. Então, o movimento Lixo Zero, ele condiz com a nossa legislação, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E só uma curiosidade para vocês, essa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela ficou 20 anos tramitando no Congresso Nacional. E aí, cada estado brasileiro criava as suas legislações, não só em resíduos sólidos, mas em todos os outros resíduos. E todo deputado federal que colocava a mão nessa legislação não conseguia se reeleger. Era uma coisa impressionante, porque eu acho que mexe, né, e mexeu com muitos setores importantes, com muitos grupos e com muitos interesses. Até que nós tivemos um deputado federal que foi corajoso e que ele realmente fez acontecer a legislação, e em 2010 saiu a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é sensacional. Ela tem vários artigos, mais de 60, mas 2 vêm casar com o que nós estamos falando hoje, que é o artigo 9º e o artigo 15º. O 9º, ele fala exatamente de você não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e só dispor em aterro exatamente aquilo que não tem mais como. E o artigo 15º fala muito no que nós falamos aqui de trazer os municípios, fala da regionalização, fala da necessidade de incentivar e viabilizar essa gestão regionalizada. E aí nós vamos estudar agora um pouco aqui o panorama do Brasil diante disso. Nós temos uma das melhores legislações do mundo, mas nós temos 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos gerados por ano. Gente, 80 milhões de toneladas corresponde a nós enchermos 200 estádios de futebol. Vocês têm noção disso? Cada brasileiro gera em média 1 quilo de lixo por dia. Quando nós acordamos e até nós irmos dormir, nós estamos gerando em média 1 quilo de lixo por dia. Espero mesmo que, estando em casa e repensando nossos hábitos, nós possamos diminuir isso, tá? Estão perguntando aqui qual foi o deputado, se eu não me engano foi o Arnaldo Jabor, que por sinal não se reelegeu. Aí ele também entrou no estigma da não reeleição. Nós somos, gente, o 4º país que mais produz lixo plástico, resíduo plástico no mundo. Nós somos o 4º país. Nós só perdemos para os Estados Unidos, para a China
e para a Índia. E aí nós vamos pensar assim, gente, a Terra é finita. Ela não tem como crescer. Ninguém descobriu uma forma de fazer o planeta Terra ficar maior. Então, como que é o ciclo da natureza? A natureza, o ciclo é cíclico. Nós temos o ciclo da água, evapora, condensa. Nós temos o ciclo do oxigênio, nós temos o ciclo do gás carbônico, nós temos a fotossíntese. Vamos pensar em tudo que nós já estudamos na biologia, tudo que nós já observamos na natureza. A natureza é cíclica e nós somos planos. Nós produzimos, nós consumimos e nós descartamos. Simples assim. Então nós somos planos, vivendo num planeta cíclico. Isso vai dar certo? Como é que nós vamos terminar isso? Nós temos que falar na tão colocada economia circular, mas nós temos que falar nós temos que tornar a nossa produção de resíduos cíclica. A nossa condução tem que ser cíclica. Ela tem que acompanhar a natureza. É nisso que nós temos que viver. Temos que pensar que são 80 milhões, eu vou repetir, porque é muito, gente. São 80 milhões de toneladas por ano, 200 estádios de futebol. E onde é que nós vamos parar? Em São Paulo, nós geramos cerca de 20 mil toneladas de resíduo, de lixo, por dia. 20 mil. 18 a 20 mil. Sendo que 60% desses 20 mil, vamos falar em 20 mil, que são 12 mil, são de resíduos domiciliares e comerciais. Desses 60%, que são 12 mil, somente 7% nós reciclamos. E desses 7%, só 3% é que é mesmo reaproveitado. É um índice baixíssimo que gera aos cofres públicos 8 bilhões de reais por ano, que é gasto para dispor todo esse lixo, vamos falar o lixo, né, que é a palavra mais impactante, sendo que, na verdade, nós podíamos estar reaproveitando. Então, quanto que a questão do lixo, do resíduo, ela impacta na economia? Nós estamos falando dos 3 pilares da sustentabilidade: o econômico, o social e o ambiental. Nós estamos falando do ambiental porque o nosso planeta tem recursos naturais, muitos deles que não são renováveis, que são finitos. Nós estamos falando no econômico, por esses 8 bilhões e muito mais que nós estamos gastando para jogar lixo fora, que poderia ser reaproveitado. E nós estamos falando do social. Quantas pessoas em condições de miséria poderiam estar sendo aproveitadas e tendo um trabalho digno e decente na cadeia da reciclagem. Hoje o Brasil, se nós pegarmos o mapa do Brasil, o Sul e o Sudeste têm aterros sanitários licenciados na sua grande maioria e que são controlados pelos órgãos ambientais. Mas se nós formos para Roraima, formos para o norte do Brasil, é lixo, é céu aberto, são lixões. Como eu posso criar programas de sustentabilidade sem infraestrutura? Então nós vivemos também a questão grave da infraestrutura na questão do lixo no Brasil, que demanda políticas públicas. Por isso a tão importância dos municípios trazerem para si essa agenda do lixo zero, para que nós possamos começar a trazer para a sociedade a questão ambiental e trabalhar a questão do lixo nas nossas comunidades. Para vocês terem uma ideia, na Alemanha, 48%, mais de 50% é reciclado, tá? Na Alemanha. É um país que você tem composteiras pequenas dentro de casa, pegando o resto dos alimentos e fazendo a compostagem. É um país que mostra um comprometimento sensacional. 48% de tudo que é reciclado é reaproveitado. O que eu falei para vocês? Nós temos 3% de reaproveitamento do que é reciclado. A Alemanha tem 48%. Na Alemanha, nós temos um exemplo em Berlim, que agora já se propagou tem mais de 80 lojas por toda a Alemanha, mas Berlim começou com um projeto de uma loja que oferece alimentos sem embalagem, é a granel. Então como é que funciona? Lá eles vendem grãos, eles vendem shampoo, eles vendem sabonete, pães, temperos, chás, tudo. E você leva a sua embalagem. Se você não levar, chegar lá e não levar, você compra deles
as embalagens de vidro. Você coloca o que você quiser, os grãos, o shampoo, o que você quiser, você vai levar na embalagem de vidro e vai retornar. Então é um conceito de loja sem embalagem, tudo a granel. E que se espalhou por 80 pontos por toda a Alemanha. Em outros países, e nós vamos falar agora uma coisa muito interessante. Então aqui, estamos falando da reciclagem no Brasil. Vocês sabiam que nos Estados Unidos, a cidade de São Francisco, ela recicla 82% dos seus resíduos gerados, do seu lixo? E no Japão, existem já várias cidades que estão reciclando 90% de todo o lixo do seu resíduo gerado. Nós temos isso já em exemplos, dizendo para nós o seguinte: gente, é possível, não é utopia. É apenas necessário começar a fazer. A nossa legislação, a 12.305, que eu falei lá para vocês, essa legislação, ela foi feita em 2010. Ela deu até 2014 para que os municípios fizessem o seu plano de gestão de resíduos sólidos. Quantos municípios, vamos levantar essa pesquisa, no Brasil, realmente fizeram e apresentaram para os órgãos ambientais o seu plano de gestão, o seu PGRS, o seu plano de gestão de resíduos sólidos? E quantos desses realmente implantaram? Nós estamos em 2020, nós estamos falando de uma legislação de 10 anos. Então, quantos realmente implantaram? Eu tive a oportunidade aqui pela Andrade Paulista de participar do plano de gestão de resíduos sólidos da cidade de Jundiaí. Nós participamos também do plano diretor da cidade de Ourinhos. E nós vimos o seguinte: gente, fazer um plano de gestão de resíduos sólidos para o município é trazer a inclusão social, é criar polos, centros de coleta, é criar nos bairros a conscientização, é fazer reuniões com a comunidade dentro dos seus bairros. É sensacional. Traria para nós índices muito melhores. Eu não estaria falando hoje em 80 milhões de toneladas de lixo por ano sendo praticamente jogado fora. Eu não estaria falando em 8 bilhões de reais por ano gastos de forma muitas vezes aleatória. Nós estaríamos numa outra realidade, porque a legislação, a condição legal nós temos. Nós precisamos fazer acontecer. Nós aqui em São Paulo, na Andrade Paulista, e temos vários colegas aí que estão participando hoje da nossa live, nós fazemos em shopping centers um trabalho de lixo zero já há bastante tempo, há mais de 7 anos, que nós trabalhamos com vários grupos de shoppings. Quando eu digo que nós fazemos a busca do lixo zero, é porque nós fazemos a conscientização desde o lojista. Se vocês pensarem no shopping center, muitos shopping centers têm supermercados, farmácias. Então o shopping center é uma mini comunidade, concordam comigo? Ele é uma mini comunidade, o shopping center. E nós conseguimos comprovadamente, em relatórios de sustentabilidade mensais, comprovar 80% a 82% de reciclagem em vários shoppings que nós trabalhamos. Mostrando o quê? Que é possível, que o que acontece lá em São Francisco, de reciclar 82%, é possível. O que acontece nas cidades do Japão, de 90%, é possível. Então, assim, podemos realmente fazer acontecer. Eu tenho um orgulho imenso desse trabalho que nós fazemos no shopping, porque nós pegamos os lojistas e treinamos os lojistas para se conscientizarem da necessidade da geração e se gerarem, que eles façam de forma coordenada e que nos entreguem de forma separada. Então nós trabalhamos o lojista como eu gostaria de trabalhar as residências, os condomínios, os hotéis, vários segmentos da sociedade civil, para que nós pudéssemos estar trazendo esse movimento do lixo zero para dentro das nossas vidas. Para vocês terem uma ideia, 1 tonelada, quem sabe me dizer, 1 tonelada de papel e papelão reciclado, quantas árvores eu deixo de cortar? Porque eu faço o papel baseado no nosso processo da celulose, no corte de árvores, né? Então vamos lá, vocês sabem isso? Alguém sabe me dizer aí que está interagindo conosco? Então, gente, é o seguinte, 1 tonelada, tá, de papelão reciclado,
são 22 árvores que eu deixo de cortar. 22. É 1 tonelada para 22. Tá? 1 tonelada de plástico que eu reciclo são 10 quilos de petróleo, que é um recurso natural finito, que vai acabar, que não é renovável, que eu deixo de consumir. 1 tonelada de vidro que eu reciclo corresponde exatamente a 1 tonelada de calcário, areia, carbonato de sódio, feldspato, barrilha, que eu uso tudo isso para fazer o vidro. Eu acho que a gente pode fazer mais para frente uma live para falar sobre os recursos naturais e quanto o mundo, e o Brasil, né, e o mundo, estão em situação caótica, que nós precisamos pensar mais nisso. E nós podemos ter muitas atitudes simples que podem começar a alterar o cenário do Brasil. São atitudes simples. Por exemplo, que tal a gente compostar o resto de alimentos em casa? Primeiro, fazer como na Inglaterra, que para eles é falta de educação você deixar sobrar comida no prato. E nós brasileiros, né, que somos um país com tanta gente passando fome, nós temos a mania da fartura. Então parece que quanto mais nós desperdiçamos, melhor é. Gente, vamos consumir só o que a gente precisa. Olha lá os 5 princípios fundamentais. Vamos colocar no prato que realmente a gente vai consumir. Vamos evitar de gerar, de jogar lixo fora, orgânico. Mas se nós jogarmos, vamos compostar. Tem tantas composteiras pequenininhas, lindas, que podem ser adaptadas em casa. Vamos compostar. Vamos usar eco bag quando a gente for ao supermercado. Quando eu fui para a Alemanha, na década de 80, olha que eu sou antiga. Na década de 80, eu fui fazer uma pós-graduação, um trabalho na Alemanha, e eu fiquei impressionada quando eu entrei nos supermercados e eu vi que eles levavam de casa a sua sacolinha. Hoje acontece muito isso aqui no Brasil, mas estou falando da década de 80, nós estamos em 2020. Lá para 1986, 87, eles levavam as suas sacolas. Ninguém comprava sacola plástica em mercado. As pessoas levavam sacolas. Voltando aí um pouco no tempo, na década de 90, os Estados Unidos já tinham um movimento muito interessante, embora eles sejam autoconsumidores, eles tinham um movimento que surgiu até um livro chamado Marketing Verde, traduzido para o Brasil. Eu li esse livro, que era o seguinte: o consumidor americano entrava dentro do supermercado e olhava no rótulo e analisava antes de sair comprando o que aquela marca tinha para oferecer. Então, as indústrias de fraldas foram as que mais se adaptaram na década de 90 às questões ambientais. Elas traziam nos rótulos tudo sobre o destino final, o ciclo de vida da fralda usável. Eles retornavam, eles davam destino e eles escreviam. Então, esse livro Marketing Verde, eu lembro quando eu li, foi em 1991, 92, eu fiquei sentada pensando, quando eu terminei o livro, eu fechei o livro, eu fiquei pensando, será que um dia no Brasil nós vamos ter essa consciência? Será que a gente vai entrar no supermercado e olhar o rótulo e vamos nos preocupar se aquela empresa, do produto que eu estou comprando, ela está se preocupando com o meio ambiente, ela está preocupando numa inserção social, ela está pensando no reaproveitamento? Eu sentei, eu lembro que eu coloquei aquele livro assim bem no meu peito e pensei, será que eu vou viver para ver essa sociedade mudar? Então, são reflexões que a gente faz sobre aquilo que a gente ama, aquilo que, no meu caso, com que eu trabalho e aquilo que eu desejo e que eu quero para o mundo, para que o mundo seja um mundo melhor. Então, compostar em casa, usar eco bag. E uma coisa interessante que eu quero passar para vocês. Vocês sabiam que desligar o computador na hora do almoço, por 1 hora, a gente economiza 200 quilos de emissão de dióxido de carbono, do tal falado CO2 na atmosfera, por ano, por unidade? Então, assim, imaginem um prédio lotado de computadores, todo mundo sai para almoçar e deixa ligado. Se eu desligar por 1 hora ou por 40 minutos, eu estou contribuindo para diminuir o lançamento de gás carbônico na atmosfera. Isso não é bacana a gente descobrir? Por que a gente não começa a procurar e a descobrir atitudes que nós podemos ter no nosso dia a dia, escolhas que nós podemos fazer nas nossas compras, escolher de forma consciente, porque cuidar dos resíduos é um ato social. E o Mahatma Gandhi dizia
que assim para mim é a frase mais impactante e inesquecível dele, que ele dizia: seja você a diferença que você quer ver no mundo. Seja você. Então vamos ser nós a diferença que nós queremos ver acontecer no mundo. Vamos tomar atitudes simples e pequenas, de não ligar a água e deixar ligado para esquentar a água, porque eu quero a mão quente na época do inverno, e ficar aquela água correndo. Não vamos deixar luzes acesas pela nossa residência inteira quando eu não estou precisando. Vamos levar a nossa eco bag para que nós possamos dizer: não, eu não quero comprar sacolinha plástica. Vamos buscar ecopontos para colocar a embalagem da pasta de dente que eu acabei de comprar, de tantas outras embalagens que eu posso já reciclar. Vamos ter em casa a separação do lixo orgânico, do lixo reciclável, que eu possa separar. Vamos conversar com o nosso condomínio, se nós moramos num prédio, fazer uma ação junto no condomínio. Vamos procurar ecopontos na cidade. Vamos trabalhar com os nossos políticos para nós criarmos o Lixo que Não é Lixo, uma iniciativa maravilhosa de Curitiba, para passar nos condomínios, nas residências, e ter um ponto para fazer essa reciclagem. Vamos, quando entrarmos no shopping, olhar se o shopping tem nos seus malls, nos seus corredores, e muitos dos que nós trabalhamos, nossos shoppings eu sei que tem, se está ali separadinho o papel, o plástico, o metal, pelas cores do CONAMA, vamos jogar certo na hora que eu tiver feito um consumo ali. Então vamos procurar olhar para o nosso dia a dia, vamos nos perguntar todos os dias: o que eu posso fazer, qual é a diferença que isso pode dar, como eu posso trabalhar isso. Então é essa mensagem que eu queria passar para vocês, curtinha, sem tomar o tempo de todo mundo, mas que deixasse para vocês assim: o que é o lixo zero? É um movimento, né? Um movimento junto à sociedade. Isso é o lixo zero, é um movimento. Vamos entrar nesse movimento, vamos trazer para o nosso trabalho, vamos trazer para o nosso dia a dia, vamos trazer para a nossa comunidade, vamos buscar mais estarmos inseridos nisso. Vamos olhar para o nosso mundo de um olhar diferente. Vamos parar para pensar, para sentir. Isso é um ato de amor, é uma forma de amar o próximo, é de pensar nas gerações futuras, nos nossos filhos, netos, bisnetos e de todos da comunidade. Vamos aproveitar esse momento que nós estamos exercendo tanto amor, né, para tentarmos trazer o amor nos nossos corações, e vamos amar também, pensando no meio ambiente. Vamos trazer esse amor, tá? Enfim, essa mensagem. Gostaria que vocês colocassem o que vocês acharam, aquilo que vocês gostariam que a gente viesse trazendo para vocês. A ideia é, semanalmente, agora nesse período da pandemia, trazer assuntos da área ambiental para vocês, e depois manter talvez aberto. A gente está com um canal no YouTube, inclusive essa nossa live vai para lá, e nós trazemos uma vez por mês um assunto que seja interessante para todos, para a gente poder estar discutindo as questões ambientais, tá bom? Eu vou terminar aqui, tá? E vou contar com vocês para que venham me dar sugestões para a gente continuar falando sobre meio ambiente, porque tem muita coisa nessa área que a gente pode estar conversando, tá bom? Obrigada, fiquem todos com Deus. Você tem certeza?